Salve, salve, torcida vascaína, Helder Fleury falando. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Vem comigo, bora falar de Vasco. E antes de começar o vídeo de hoje, aquele pedido de sempre. Vai lá no vídeo, deixa o seu like. Não é inscrito no canal ainda, já se inscreve. Já avisa pra geral. Já ativa o sininho para receber sempre a notificação de saber quando tem vídeo novo. Vamos junto. O homem voltou, Vanderlei Luxemburgo da Silva, 68 anos, nascido em Nova Iguaçu. 38 anos de carreira. Vanderlei Luxemburgo começou a carreira como treinador em 1982, como auxiliar técnico do Antônio Lopes. O Vasco foi campeão carioca em 82, em cima do Flamengo, um dos maiores times da história do rival, e o campeão carioca de 82 foi o Vasco. O Antônio Lopes, na época, ele fez uma revolução, barrou 5 jogadores titulares, mexeu no time todo, conseguiu ser campeão em cima deles. E o Vanderlei Luxemburgo estava começando a sua carreira aí como auxiliar do Antônio Lopes. Foi o primeiro título do Luxemburgo nessa carreira já na comissão técnica. Depois disso, o Vanderlei Luxemburgo passou por vários clubes, praticamente por todos os clubes grandes. É um treinador que tem múltiplos títulos. É o maior campeão brasileiro da história, com 5 títulos. É o maior campeão paulista da história também, né, com 9 títulos. O Luxemburgo ele passou pela seleção brasileira num período lá no final da década de 90. Foi campeão da Copa América em 99. Jogo lá no Paraguai. Ganhou do Uruguai por 3-0. Naquela convocação da seleção ele dirigiu jogadores craques mundiais como Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Cafu. Ele chegou a convocar 3 jogadores do Vasco para aquela seleção. O Vasco, na ocasião, era o maior time do Brasil, o principal time. Ele convocou 3 jogadores, convocou o Carlos Germano, convocou o Juninho Pernambucano e convocou o Odivan. Até ele cunhou o termo zagueiro, né, para o Odivan nessa convocação da Copa América. O Luxemburgo também chegou a dirigir o Real Madrid, é o maior time do século passado, eleito pela FIFA. Então o Luxemburgo tem o nome na história do Real Madrid. Ele dirigiu por lá craques como Zidane, como Luiz Figo, como Roberto Carlos, como Ronaldo Fenômeno. É um treinador muito experiente, múltiplo campeão. Foi eleito o 4º maior treinador da história do futebol brasileiro pelo Globo Esporte. No Globo Esporte, há um tempo atrás, ele fez um ranking com títulos, com vitórias de todos os treinadores da história do futebol brasileiro. E o Luxemburgo, na época, ficou como o 4º maior treinador da história. É o treinador que foi o maior vencedor da história do Campeonato Brasileiro, né, com 342 vitórias. Então ninguém no Campeonato Brasileiro venceu tanto quanto o Vanderlei Luxemburgo. E também é o maior vencedor da era dos pontos corridos, com 214 vitórias. Então o Luxemburgo é um treinador que vem para o Vasco trazendo uma carga de títulos muito grande, uma carga de vitórias muito grande. É um treinador histórico no futebol e que certamente vai agregar aí ao Vasco valor nesse momento que o Vasco precisa tanto recuperar um pouco desse tipo de confiança e de estima. Essa passagem pelo Vasco, na verdade, é um reencontro, né? O Luxemburgo já foi treinador do Vasco em 2019, né, no ano passado, quando ele pegou o Vasco numa situação parecida. O Vasco ele era na época o lanterna, o último colocado do campeonato. Tudo bem que ainda era o comecinho, estava ainda na 5ª rodada quando ele assumiu. E ele pegou o Vasco na 20ª colocação e entregou na final do campeonato na 12ª colocação. Ficou aí até um sentimento de que dava para ir mais acima. Parece que no final do campeonato, depois que o clube viu que não tinha mais tanta coisa para buscar, que não ia dar para chegar numa Libertadores e que a ameaça de rebaixamento já estava descartada, o Vasco parece que deu meio que uma relaxada ali, perdeu um pouco a mão e poderia ter pontuado até mais do que acabou pontuando, né? Mas pegando especificamente a passagem do Vanderlei pelo Vasco em 2019 no Campeonato Brasileiro, foram 34 jogos, 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. O aproveitamento que o Luxemburgo no geral teve foi de 47%. Se você pegar esse aproveitamento de 47% e colocar nos 12 jogos que faltam para o Vasco ainda acabar esse Campeonato Brasileiro de 2020, 47% aí representaria uma conquista de 17 pontos. O que, somado aos 28 que o Vasco já tem, daria 45 pontos. Exatamente a pontuação que o Vasco precisa
para escapar matematicamente aí de qualquer ameaça de rebaixamento. Mas a questão do Luxemburgo do Vasco não foi só uma questão numérica de campanhas, foi mais do que isso. O Luxemburgo, a torcida criou uma comunhão com o Luxemburgo, né? Muito por causa dos bastidores da Vasco TV, que mostravam aqueles discursos inflamados dele antes dos jogos, depois da vitória do Vasco. Discursos históricos, como no jogo lá contra o Palmeiras, lá dentro da Allianz Arena. Discursos como depois do jogo, antes do jogo, né, 4x4 histórico também contra o rival. Jogo contra o Fluminense em São Januário, que ele também fez um discurso histórico. Então foram muitos os discursos que o Vanderlei ele exaltou a história do Vasco, a grandeza do Vasco. Isso acabou gerando na torcida um sentimento muito positivo em relação a ele. É diferente quando eu falo, como um torcedor fala, como outra pessoa fala, porque pode soar como um clubismo, como uma relação meramente de amor. Quando vem alguém de fora, que nem vascaíno se bem que hoje em dia eu acho até que o Vanderlei já tem um pouquinho de vascaíno também. Mas quando vem alguém de fora falando isso, e principalmente com toda a bagagem, com todo o currículo que o Vanderlei tem, soa mais forte, né? Soa mais pesado. Então o Vanderlei ele trouxe esse discurso mostrando a grandeza do Vasco, a giganteza do clube, a história do Vasco. Isso passou confiança para a torcida, passou confiança para os jogadores que começaram a acreditar mais nisso. Vendo um dos maiores vencedores da história falando nisso. Então o Vasco ele melhorou a sua autoestima, o Vasco passou a confiar mais em si. Então esse aspecto psicológico da chegada do Vanderlei no passado foi fundamental. Né? Mas não só isso, teve uma questão física também. O Vanderlei quando chegou, o Vasco estava ano passado, era um momento parecido como esse, o Vasco estava fisicamente muito mal, o time muito entregue em campo. E o Vanderlei ele chegou, ele já de cara bateu de frente com o Maxi Lopes, que na época estava totalmente fora de forma, fora do peso. O Maxi Lopes acabou saindo do Vasco e o Vanderlei implementou, junto lá com o Antônio Melo e com o Daniel Gonçalves, na época, Daniel Gonçalves fisiologista do ano passado, e o Antônio Melo preparador físico, inclusive está voltando junto com o Vanderlei Luxemburgo. Ele implementou uma cartilha física mais rigorosa para os jogadores. A gente via treinos desgastantes, era comum ver aquela imagem dos jogadores exaustos, suados na caixa de areia. E aquilo se refletiu em campo. O Vasco parou de ser um time que se arrastava e passou a ser um time que conseguia disputar os jogos fisicamente. Então, além desse ganho psicológico, além desse ganho físico, o Vanderlei também ele trouxe jovens da base. Foi importante para ajudar a evoluir alguns jovens, como o Thales Magno, que com 16 anos já estava despontando no profissional e foi uma das maiores revelações do Campeonato Brasileiro do ano passado. Coincidência ou não, acredito que não, o Thales Magno, depois da saída do Vanderlei, não conseguiu mais render o que ele tinha rendido antes. Quando era ainda mais jovem e menos experiente, ele jogava melhor do que hoje. Bruno Gomes também é um outro jogador que subiu da base pelas mãos do Vanderlei e fez ótimos jogos com o Vanderlei, chegou a fazer gol em São Januário contra o Botafogo e esse ano não vem conseguindo render tão bem, mesmo um ano depois mais experiente. Então a gente espera que essa passagem do Vanderlei ele traga isso de volta, traga essa confiança dos jogadores jovens, junto com outros jovens que já estão na base, essa confiança na torcida e que ele consiga também recuperar alguns jogadores experientes, como Castan, como o próprio Iago Pikachu, para poder fazer um Vasco de novo forte ou minimamente competitivo para sair dessa briga que a gente já não aguenta mais passar por isso. A principal crítica que os analistas, que os jornalistas em geral fazem ao Luxemburgo é o fato de ele, talvez hipoteticamente, ter ficado parado no tempo, não ser mais um treinador que traz grandes inovações, grandes revoluções ao futebol. Pode ser verdade, o Luxemburgo ele realmente, talvez, pensando em grandes objetivos, em times que brigam na ponta da tabela, já não esteja mais conseguindo manter esse nível. Mas o Vasco não está lá em cima, o Vasco está brigando lá embaixo, um objetivo bem mais modesto, e o Vasco está precisando muito mais hoje de alguém que faça o feijão com arroz, que organize o time minimamente, né, e faça aquele futebol bem pragmático que seja, mas bem organizado e bem feito, do que alguém que tente trazer uma inovação, uma revolução dentro de um caos que o clube vive e que acaba não conseguindo nem pontuar, nem inovar e acaba não fazendo nada. O Vanderlei Luxemburgo, ele tem experiência, ele tem um currículo importante, ele ano passado ele conseguiu fazer jogadores experientes jogarem muito bem, como o Leandro Castan, que jogou muito. Então acho que o Vasco ele tem essa possibilidade agora de resgatar esse sentimento de novo, essa autoestima de novo, essa confiança, resgatar o respeito dos jogadores pela camisa do Vasco, que está mandando muito embaixo. A gente vê jogadores muito entregues em campo, muito apáticos. Então a gente espera que com o Vanderlei isso mude
perder o jogo, mas perder aceitando a derrota não era o jogo. Então a gente espera que os jogadores experientes liderem esse processo junto com o próprio Luxemburgo, como Castan, como Pikachu, que pode render mais, como outros jogadores. A gente espera também que os jovens do ano passado que renderam bem, como o Thales Magno e o Bruno Gomes, voltem a jogar o melhor futebol, que eles têm potencial para jogar mais do que o que eles vêm jogando. Juntar isso com outros jogadores que já estão lá da base, mas já estão profissionais, como o Juninho, como o Miranda. Eu acho que o Vanderlei pode ter um papel importante para ajudar a desenvolver esses jogadores, puxar outros garotos da base, que inclusive hoje joga a final da Copa do Brasil Sub-17, né? Estou gravando o vídeo antes da final, não sei qual é o resultado, mas eu acho que tem muitos jogadores de valor no Sub-20, como o Matheus MT, como o Laranjeira, como o Caio Lopes. Então o Vanderlei também pode pensar jogadores, o Paraguai Matias, pensar jogadores, então fazer essa comunhão, essa junção, né, da torcida passando a confiar, passando a acreditar que dá, com jogadores experientes liderando esse processo, com um novo espírito vencedor no clube, com jogadores jovens voltando a dar resposta, orientados por um profissional que sabe fazer isso, né? Com uma diretoria nova chegando e dando um suporte maior, somaram tudo isso também com os gols do Germancano, né, que é um jogador fundamental para o Vasco na temporada. Então eu acredito que essa mistura toda de confiança, de preparo físico, de currículo vencedor, de bons jovens, de jogadores experientes, a gente vai conseguir sair dessa situação caótica que a gente vive. Eu acho que o Vanderlei é sim um nome que pode levar o Vasco a sair dessa zona da confusão, como ele tanto fala. E a partir de 2021 é pensar diferente, é planejar desde o começo mais bem planejado, é fazer as coisas mais bem feitas, porque o Vasco não é time para ficar lá embaixo disputando contra a Série B. O Vasco é time para disputar lá em cima. Esse ano caótico, foi tudo feito errado e a gente chegou nessa situação mais uma vez. Precisamos reverter isso antes de pensar em qualquer outra coisa e aí sim depois mudar e pensar diferente. Eu acho que o Vanderlei, com a chegada do Vanderlei, com a chegada da nova diretoria, a gente vai conseguir fazer isso e depois de 2021, aí sim é o momento de pensar diferente. 2021 que eu digo é a temporada 2021, aí sim é o momento de pensar diferente. E você, amigo torcedor vascaíno, confia no Luxemburgo? Acha que ele vai ser capaz de liderar um processo para remover o Vasco dessa zona tão confusa que não nos pertence e, enfim, nos colocar fora dessa confusão para a gente poder pensar em novas águas em 2021? Escreve aqui embaixo, deixe seu comentário, confia, não confia. Tamo junto, saudações vascaínas.